Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma série de vídeos sobre experiências com o PIC. Nessa série de vídeos eu quero mostrar para vocês como vocês podem usar esses controles aqui de portão eletrônico nos seus projetos aí com o microcontrolador PIC. Vocês vão encontrar aí na internet aí bastante material sobre isso, mas assim, dentro daquilo que eu pesquisei, eu olhei assim, nenhum material, nenhum vídeo se aprofunda muito na questão da programação, na questão do hardware, certo? Eles dão apenas aí já os projetos prontos, né? Tipo, ó, esse aqui é o vídeo que eu fiz para decodificar esses controles aqui, papapá, mas eles não dão assim uma explicação pormenorizada de como é feito isso, como é que funciona, tá? E esse é a minha intenção nessa série de vídeos, tá? Eu vou contar antes para vocês uma historinha, o que me levou a querer descobrir aqui como funcionam esses controles e como utilizar eles dentro dos projetos aí com o PIC. Tempos atrás eu fiz um projeto que eu implementei num aquecedor de água que eu tenho na minha casa, esses aquecedor para chuveiro, e eu queria controlar o botão de temperatura desse aquecedor através do motor de passo. O meu projeto ali não era um controle automático de temperatura, e sim eu tinha um botão onde eu regulava essa temperatura manualmente. Só que essa regulagem ela não era precisa, tá? Porque esse botão ali ele não tinha, tu nunca conseguia colocar ele sempre numa temperatura certo, entende? Então o que eu fiz? Eu criei um sisteminha com um motor de passo e esse motor de passo ele gira esse botão da temperatura do aquecedor. Então a minha ideia inicial era fazer isso com controle remoto. E na época que eu fiz esse projeto, até vocês podem ver esse projeto aí, eu tenho se eu não me engano é na minha playlist ali no meu canal Projetos, tá? Ali ele tem uns vídeos com esse projeto funcionando, tá? E eu queria usar o controle remoto, porque o cara tá lá dentro do banheiro, daqui a pouco quer aumentar um pouco a temperatura e na realidade o aquecedor ele fica fora do banheiro, daí tinha que pedir ou para alguém ou eu tinha que sair do banho e lá aumentar a temperatura. E na época eu só conhecia os CIs, aqueles codificadores e decodificadores aí que o pessoal conhece bastante para controle remoto, que é o HT12D e o HT12E da Roltec. Então eu fiz todo o projeto usando esses dois CIs, só que aí o que aconteceu? Eu tinha que fazer um controle remoto para mim, certo? E na minha placa, eu queria a placa que vai lá no aquecedor, eu queria ela uma placa um pouco reduzida, certo? Menor, não queria um negócio muito grande. E para usar esses dois HTs, o 12D e o 12E, além do módulozinho receptor de RF que eu teria que ter lá na placa do aquecedor, eu também teria que ter mais esse CI decodificador, se eu não me engano é o 12D, e mais alguns ali componentes ali ao redor dele, tá? E aí a placa ficou um pouco grande, enfim, eu não gostei daquilo, tinha que fazer o controle remoto, certo? Mais uma caixinha para o controle remoto, então eu acabei desistindo da ideia e fiz esse controlador aí para o botão de temperatura do aquecedor sem o controle remoto mesmo. Então, só um tempo depois é que me veio na ideia, me deu na cabeça de usar esses controles remotos de portão eletrônico. Mas daí o meu projeto já estava feito, já estava inclusive funcionando, instalado ali no aquecedor. E aí eu simplesmente anotei essa ideia e pensei, bom, um dia eu vou ver isso aí, vou ver como é que funciona, vou tirar um tempo, estudar isso ali, como é que funciona, fazer uma experiência aí para ver se realmente eu consigo fazer. Então chegou a hora.
tá? Eu vou explicar para vocês então como é que eu desenvolvi essa experiência, como é que eu vou mostrar passo a passo como é que como é que vai ser feito desde o datasheet do CI codificador que é usado nesses controles, tá? Hoje em dia já existem controles microcontrolados aí com criptografia e coisa que daí o processo já é bem mais complicado, tá? Mas com chave criptográfica e cheio de 9 horas, né? Mas ainda a maioria desses controles aqui usam um CI codificador também da Holtec, que é o HT, deixa eu pegar aqui, é esse cara aqui, o HT6P20, e o X aqui é porque ele tem 3 tipos, tem o 20A, o 20B e o 20, tá aqui, e o 20D, são esses 3 aqui, CIs que são usados, são CIs codificadores, tá? Usados aí em controles. O mais usado nos controles de portão eletrônico é esse aqui, que é o 20B, certo? Então eu vou explicar para vocês aqui rapidamente como é que funciona esses CIs aqui e como é que a gente vai trabalhar para decodificar e usar esses controles junto com os projetos de PIC. Como eu disse, então esse aqui é o controle o CI mais usado nos controles. Aqui nós temos as conexões dele, certo? Nós temos 2 pinos para entrada de dados, que na realidade são os botões do controle, o D0 e D1. Nós temos um pino de saída dos dados, os pinos de alimentação e o pino aqui de oscilador. Na realidade ele tem um oscilador interno. Nesses 2 pinos, entre o OSC1 e o OSC2, a gente liga um resistor. E em função desse resistor aqui, nós vamos ter a frequência do oscilador interno desse CI aqui. Tá? No datasheet aqui ele tem a descrição dos pinos. Tá? Aqui os blocos. Tá? Então nós temos as entradas. Aqui elas funcionam, o D0 e o D1, elas são ativadas com nível 0, certo? Aqui pelo diagrama simplificado aqui da entrada, nós podemos ver que ele tem um resistor de pull-up, tá? E aqui no próprio datasheet ele diz que os pinos D0 ao D3, tá? São as entradas de dados e são ativos em nível baixo. Tá? Então, pelo bloco aqui nós podemos ver que ele tem internamente um resistor de pull-up. Então, a gente não precisa fazer a conexão desse resistor aqui. Quer dizer, externamente a gente não vai fazer nada, porque o controle já está pronto. Tá? Então, só para vocês entenderem isso aqui. Aqui, se ligarmos um resistor de 1.4 MΩ nos pinos OSC1 e OSC2 aqui, o datasheet nos diz que a frequência de oscilação é 3 kHz. Tá? Aqui nós temos o frame, tá? Como é que ele manda os dados, como é que ele transmite os dados. Tá? Esse aqui em específico é do 20D, tá? Mas o 20B é exatamente igual, só vai mudar aqui esses dados finais aqui. E aqui ele tem como é que é o bit, como é que ele manda um bit que é para ser considerado bit 1 e como é que ele o bit 1, desculpa, o nível alto, e como é que ele manda a transmissão para ser considerado o nível baixo ou 0. Então eu vou explicar isso aqui para vocês. Primeiro eu vou explicar como é que ele manda a codificação para o transmissor ali de RF, como é que o controle manda essa codificação. Primeira coisa aqui que eu quero explicar para vocês é como é que o HT6P ele envia os bits 0 e os bits nível baixo e nível alto. Aqui nós temos o clock, certo, do HT,
Então, deixa eu traçar uma retinha aqui, deixa eu dar uma ampliada aqui. Vamos traçar uma reta aqui. Aqui, beleza. E outra aqui. Tá, mais ou menos. Pra gente ter aqui uma noção bem legal aqui. Show. Então, aqui nós temos um período de clock, 2, e aqui, ó, aqui é o 1, aqui é o segundo e aqui finaliza o terceiro. Então, para nível 0, certo? Vamos imaginar que isso aqui é um bit inteiro, tá? Que ele manda, esses 3 períodos de clock, vamos imaginar que é um bit, e na realidade, para o HT6P, isso aqui é um bit, cada bit dele dura 3 períodos de clock, certo? E o nível 0 é caracterizado por nível alto em 2 períodos de clock, então o primeiro é baixo, é em nível baixo, e os outros 2 períodos é em nível alto, então isso aqui é o nível 0 para o HT6P, e o nível 1 é caracterizado por 2 períodos de clock em nível baixo e um período em nível alto, certo? Conforme vocês podem ver aqui. Então aqui nós temos um período, entrou o segundo, finalizou o segundo, certo? Então é 2 períodos em nível baixo e um período em nível alto. Isso é o nível 1 para o HT6P. E o nível 0, então repetindo, é um período de clock em nível baixo e 2 períodos de clock em nível alto, certo? Então por aqui você já pode perceber qual vai ser o encaminhamento que nós vamos dar para o nosso software lá no PIC. Na realidade nós vamos ter que medir esses tempos aqui para diferenciar se o nível, o bit que eu estou recebendo é um bit em nível alto ou um bit em nível baixo. Tá? Então nós vamos ter que medir esses pulsos lá no PIC e aí fazermos uma lógica if, né, para determinar se o que nós recebemos é um bit em nível alto ou um bit em nível baixo. Todo ele começa com o clock em nível baixo, então essa vai ser a nossa diferenciação, certo? Nós vamos ter que detectar a borda de subida, iniciar a medição do tempo e detectar a borda de descida para parar a medição do tempo. E aí fazer a nossa decisão, né? Se o que nós recebemos é um nível alto ou um nível baixo. Então isso é assim que vai funcionar lá no PIC a nossa detecção. Então não dá para usar o módulo UART nesse caso aqui. Nós vamos ter que usar de outro artifício, que nós vamos ver mais adiante. Mas esse vai ser a lógica do negócio. Tá? Nós vamos ter que medir esses pulsos para identificar se é um nível alto ou se é um nível baixo. Em seguida, então nós temos aqui qual é a frame, né? o protocolo de envio de dados do HT6P. Então, quando eu pressiono um botão, que esse botão vai estar ligado ou no D0 ou no D1, certo? Ele ativa o Dout, então ele ativa o oscilador e começa a mandar os dados de saída. Tá? E o que são esses dados de saída? Então, para cada vez que eu aperto ou o D0 ou o D1, ele vai mandar essa frame de dados aqui. Então, o que ele manda? Ele manda primeiro 23 períodos de clock com o Dout, o pino Dout em nível baixo, certo? No 24º período de clock, ele manda um pulso, que nesse nosso caso aqui, se vocês observar, vai ser um nível alto, certo? Então tá aqui.
Então lá na nossa programação nós vamos ter que medir esse pulso para identificar que esse aqui, então essa medida aqui vai ser um pulso em nível alto. O que passar dessa medida aqui é um bit em nível baixo, certo? Porque nós temos essa medida aqui, que ele dá por primeiro, então nós vamos ter que tirar essa medida aqui, lá no pique, certo? E depois desse primeiro pulso aqui em nível alto, a gente tira a medida, aí vem o bit de dados propriamente dito. E como é que ele manda isso aqui? Esse aqui é para o HT12D, tá? Mas o HT16P20D usa essa frame aqui, mas o 20B é a mesma coisa, só que em vez de ele mandar 4 bits aqui de dados, na realidade ele vai mandar apenas 2. Então o nosso endereço, certo, vai ter, em vez de, aqui é 20, em vez de 20 bits, vai ter 22 bits, o nosso endereço, dados vai ter 2, em vez de 4, aqui tem 4, e aí aqui vem o que ele chama de anticode, certo? São 4 bits. Então vocês podem perceber que para mandar 4 bits, ele tem 12 períodos de clock. Para mandar aqui no caso 20 bits, ele tem 60 períodos de clock, que bate com o que a gente falou. Para o HT, cada bit tem 3 períodos de clock. E cada bit é composto ou de 1, que aí é nesse formato aqui, nível alto, ou nível baixo, que é nesse formato aqui. Certo? Então essa é a frame de dados que ele manda. E o que são esses bits aqui de endereço e esses bits de dados? Tá? Então, de novo, vou trabalhar aqui com o HT6P20B. Ele tem, na realidade, 22 bits de endereço e 2 bits de dado. Então, esses bits de dados aqui, que vai ser o D0 e o D1, são somente 2, eles correspondem ao estado dos pinos D0 e D1, certo? Quando você pressiona o botão, esses bits vão estar, se você pressionar o D0, por exemplo, certo? O botão correspondente ao pino D0, então o bit D0 vai conter nível baixo e o bit D1 vai conter uma informação de nível alto, certo? A mesma coisa se você pressionar o D1, então o bit D1 aqui na frame vai conter o indicativo de nível baixo e o bit D0 vai conter o indicativo de nível alto. E os outros 22 bits do HT, aqui no caso 20B, B de bola, certo? Ele vai conter o código que identifica o controle. Esse código já vem gravado de fábrica do HT, o fabricante do HT6P, que é a Roltec. Cada CI desse já vem com um código específico, não dá para ser alterado, certo? Então esse código já vem gravado no CI e é esse código que é mandado via radiofrequência para o receptor, certo? Então ele manda os primeiros bits aqui para a gente fazer o sincronismo, a medida, certo? Do que é um bit em nível alto. Depois ele manda os 22 bits de endereço, que é o código do controle, que já está gravado no HT6P. Depois ele manda o estado dos pinos D0 e D1. E por fim ele manda essa codificação aqui, essa sequência 0101, para indicar que a transmissão terminou, certo? Então esses bits aqui, esses dados aqui que nós vamos receber no PIC e que nós vamos ter que fazer o tratamento via software, identificar esse código aqui, endereçamento, para ver se esse controle é o que pode acionar o nosso sistema, certo? Nós vamos identificar os bits D0 e D1 para identificar os estados do botão
do controle remoto e nós vamos identificar esses 4 bits finais aqui para verificar se a transmissão do controle terminou ou não. Eu queria também aqui antecipar já algumas formas que a gente pode ter para trabalhar com esses controles, tá? Uma primeira forma é a gente trabalhar com o endereço do controle. Então, nosso sistema, lá no PIC, ele vai ter já gravado em alguma variável ou na própria memória interna do PIC, na memória na EPROM do PIC, esse código do controle, que a gente vai ter que identificar esse código aqui previamente, certo? Então, daí já está esse código memorizado lá no PIC e somente o controle que tenha esse código aqui, que está memorizado no PIC, é que vai poder acionar o nosso sistema. Tá? Uma outra forma é a gente fazer eu não vou fazer esse nos próximos vídeos, tá? Não vou implementar dessa forma, que seria você criar uma rotina no PIC para identificar esse código e aí sim, identificado esse código, você grava na memória interna do PIC, certo? Então essa é uma forma de trabalhar. Então daí você consegue programar vários controles, tá, para poder acionar o seu sistema. E aí você pode usar a memória EPROM do PIC ou usar uma EPROM externa, certo? Eu já tenho vídeos aí no meu canal ensinando como usar uma EPROM externa. Se eu não me engano, está num projeto com RTC e uma EPROM. Se eu não me engano é isso, alguma coisa assim. Tá? Dá uma procurada aí no meu canal que vocês vão achar vídeos, tá? Ensinando como usar uma EPROM externa. Uma outra forma é a gente identificar todos esses bits aqui, mas trabalhar somente com os bits D0 e D1, certo? Para acionar o nosso sistema. Então, qualquer controle vai acionar o nosso sistema. Nós vamos receber, nós vamos identificar esses bits de endereço, mas vamos ignorá-los, tá? E vamos trabalhar somente com os bits D0 e D1. Tá? Essa é uma outra forma. Se você não quer que a segurança, enfim, qualquer controle possa acionar o seu sistema, se você não se importar com isso, seu projeto admitir esse modo de trabalho, então você ignora todos os outros bits e trabalha somente com o D0 e o D1, que são os estados do botão lá do controle remoto. Tá? Nesses vídeos eu vou fazer o quê? Eu vou identificar, eu vou mostrar para vocês identificando esses valores aqui e identificando esses valores aqui, certo? Então eu vou mostrar numa tela touchscreen, naquela tela ITAD Nextion, os valores que o controle manda desses bits aqui, dos bits de endereço e dos bits de estado dos botões. Então nós vamos aí testar, eu tenho aí uns 2 ou 3 controles na mão, a gente vai testar para ver se ele identifica corretamente, certo? E a partir então desses valores identificados, a gente pode criar um sisteminha, digamos aí, para acender, ligar e desligar um LED, enfim, outras coisas, certo? Então é assim que vai funcionar os próximos vídeos. Então, qual vai ser a maneira aí que nós vamos trabalhar. O último assunto que eu quero tratar nesse vídeo aqui com vocês é sobre essa frequência aqui. Qual é a frequência de oscilação que os controles usam para mandar esses dados aqui? Claro que a frequência de transmissão é 433,92 MHz, certo? Mas essa é a frequência de transmissão. Vamos ver quanto tempo dura cada pulso desse aqui. O menor pulso possível, que vai ser um pulso aqui de nível alto, que vai representar o bit de nível alto, certo? Com valor nível alto. Vamos ver quanto é que dura esse pulso aqui.
Até para a gente ter uma ideia lá no PIC, certo? Quando a gente usar os módulos lá do PIC, ainda vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui, mas para a gente ter uma ideia de qual é a duração, em termos de tempo, desse pulso aqui, certo? Então nós temos aqui, no começo, uma descrição de como é que funciona o oscilador. Nós temos aqui uma porta NAND, duas portas inversoras, e aqui entre os pinos OSC1 e OSC2 vai ligado o resistor, que é um resistor externo. Esse capacitor aqui é interno e a gente não sabe o valor. Olhando aqui o datasheet, tá? Se a gente olhar aqui, então aqui nós temos aqui um resistor. Deixa eu fazer um negocinho melhor aqui, né? Então aqui nós vamos ter um resistor conectado, certo? Esse resistor aqui é externo. Nós temos o valor desse resistor pelo datasheet. Nós temos esse capacitor que a gente não tem o valor. Tá? Eu não vou explicar para vocês aqui o funcionamento desse oscilador aqui, mas você já pode ver que ele é baseado na constante de tempo RC, carga e descarga do capacitor. Ele vai invertendo os estados aqui, então vai descarregando, carregando o capacitor, vai invertendo aqui e vai gerando essa onda que é a onda lá do oscilador, essa onda quadrada aqui do oscilador, certo? Pelo datasheet eu tenho aqui que usando um resistor de 1.4 MHz eu tenho uma frequência de 3 kHz, tá? O cálculo que eu vou fazer aqui para vocês, só para a gente mais ou menos estimar qual vai ser a frequência de oscilação, visto que os controles eles não usam um resistor de 1.4 MHz. Os controles remoto de portão, eles usam aqui na realidade um resistor de 2.2 MHz. Eu tenho aqui duas fotos que eu tirei de dois controles que eu tenho. Aqui nós temos o HT, certo? Aqui o pino 1 do HT. E no pino 4 e 5 é ligado o resistor. E vocês podem ver que aqui nós temos um resistor de 2,2 mega. Aqui não vou dizer para vocês a codificação aqui do resistor, como se lê, mas enfim, é um resistor de 2,2 mega. Aqui eu tenho uma foto de um outro controle. E aqui também o pino 1 do HT está aqui. Aqui vocês podem ver no detalhe, entre o pino 4 e 5, ligado o mesmo resistor de 2,2 mega. Tá? Então, como é que a gente pode estimar o valor dessa frequência de oscilação aqui? Sabendo que com um resistor de 1.4 nós temos uma frequência de 3 kHz. Então, como eu disse, esse oscilador aqui é baseado na carga e descarga do capacitor. É através de um resistor. Isso nos leva àquele cálculo da constante de tempo do capacitor. Então, eu tenho aqui o cálculo, já desenvolvi. Todo mundo deve lembrar dessa fórmula aqui, que a constante de tempo do capacitor é R vezes C, resistência vezes capacitância. Nós temos aqui que o tempo, aqui ele é o período, na realidade, tá? Ele é em segundos, então não é frequência aqui, ele dá a constante de tempo em segundos. E nós temos a frequência, a gente sabe que o período, então aqui em segundos, ele é o inverso da frequência, então nós temos 1 sobre a frequência igual a RC. Nós temos a frequência, 1 sobre 3.000 é igual a 1.400.000, porque o resistor é de 1,4 mega vezes o capacitor. Isolando C, então nós temos 1 sobre 3.000 dividido por 1.400.000, fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar à conclusão que o valor do capacitor é 238,09 picofarads. Pessoal, aqui eu quero deixar claro que esse não deve ser naturalmente o valor
do capacitor aqui dentro, tá? Até porque quem sabe a constante de tempo, na realidade ela representa, se eu não me engano, 63% ou 67%, agora me fugiu, certo? O número exato. Da carga de um capacitor, tá? Então, não sei se esse oscilador aqui, ele com 63 ou 67% da carga do capacitor carregado, ele já é suficiente para inverter o estado dessas portas lógicas aqui e começar a provocar a oscilação no formato daquela onda quadrada que nós temos ali, certo? Mas para o nosso cálculo aqui, para a gente estimar a frequência, ele vai servir, porque a gente sabe que qualquer variação aqui, ele vai interferir proporcionalmente no período. Então, se eu aumentar o resistor, automaticamente o período aqui, em segundos, vai aumentar proporcionalmente. E a frequência, claro, vai aumentar inversamente proporcional ao aumento aqui dos componentes aqui, certo? Então nós chegamos à conclusão que o capacitor, para essa constante de tempo aqui, vale 238 picofarads. Agora eu vou fazer o cálculo alterando o valor do resistor para 2,2 megaohms. Então, como eu já tenho o valor do resistor e já tenho o valor do capacitor, então eu coloco novamente os valores na fórmula. Eu vou chegar num período de 523,81 microsegundos. A frequência é o inverso do período, então fazendo 1 sobre t, 1 sobre 523,81 microsegundos. A gente vai chegar à conclusão que, usando um resistor de 2,2 megaohms, a frequência de oscilação fica em torno aí dos 1909 Hz ou 2 kHz aí para arredondar. Então, tendo esse tempo aqui, a gente vai saber que para cada período de clock aqui, cada período desse aqui, entre subir aqui e descer, nós vamos ter, ou melhor, cada período nós vamos ter 523,81 microsegundos. Então, como o datasheet disse que usando um resistor de 1.4 a frequência seria 3 kHz, certo? Isso aqui daria... Então, cada período desse aqui, vamos dar um zoom aqui. Então, cada período desse aqui, entre a borda de subida aqui, quando sobe até aqui, daria 333 microsegundos. Então, pela frequência do datasheet, esse pulso aqui teria em torno de 333 microsegundos, porque ele leva certinho um período de clock. Como os controles usam um resistor então de 2.2 MHz, a gente calculou que essa frequência aqui, em vez de ser esse período aqui, em vez de corresponder a 3 kHz, ele vai corresponder em torno de 1.909 Hz ou 2 kHz, vamos dizer assim. Então, esse período aqui, pelo nosso cálculo, teria algo em torno de 500 a 525 microsegundos. Então, esse pulso aqui, tá, que nós vamos medir lá no PIC, ele vai ter em torno de 500 a 525 microsegundos. Já esse pulso aqui, ele vai ter em torno de 1.000 a 1.050 microsegundos. Então é assim que nós vamos identificar quando o bit está em nível alto ou em nível baixo. Se estiver em nível alto, nós vamos medir algo em torno aí de 500 microsegundos no pulso. E se ele estiver em nível baixo, nós vamos medir algo em torno de 1.000 microsegundos ou 1 milissegundo. Em nível alto, aqui o pulso, certo?
Então é isso, pessoal, por esse vídeo é só, bastante teoria. No próximo vídeo aí já vamos trazer o circuito, o hardware que nós vamos usar, tá? E já vamos tentar, já vamos começar a entrar na programação e ver se a coisa vai dar certo aqui, essas medidas aqui ou não, e ver se nós vamos conseguir decodificar esses controles aí e usar esses controles nos nossos projetos com o PIC. Então valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência, aguardem o próximo vídeo, até lá e tchau!